E de medo, quero te falar de medo, porque a gente recebeu o Panda aqui, eu tava contando pra ele. Acho que o ser humano, né? Não dá pra falar que. Mas o jogador de futebol é uma classe que os caras são muito cagão de avião. São. Eu queria que saber, já teve algum jogador do Palmeiras que te chamou pra te tirar alguma dúvida? Porque, cara, esses caras viajam muito, né? E acho que também o medo é por isso, os caras estão sempre viajando também, é da profissão. Mas queria que você falasse... É que além do... Não é só medo, né? Jogador de futebol tem muita superstição. Então, pô, se o cara já entra no gramado ali com o pé direito... Aí ele no avião ele também vai fazer a mesma coisa. Ou ele não vai querer voar num dia que seja uma sexta-feira 13. Porque tem muita superstição, né? Mas o medo existe, sim. Ele é real. E assim, muito desse medo vem da falta de conhecimento. Então eu converso muito com o Everton. O Everton, eu tenho o WhatsApp dele, a gente conversa bastante, porque ele tem um interesse em aviação, né? E eu tô tentando fazer um trabalho com o pessoal do Palmeiras lá, sabe? Fazer uma palestra e mostrar, porque legal. isso, legal pra caramba. assim, tu tira um peso do ombro do cara, porque pensa, se tu vai voar tenso e o jogo é no dia seguinte, você passou por toda aquela situação, porque tem gente que realmente voa com o cu na mão o tempo todo. E aí, pô, isso atrapalha a performance do cara. Se ele souber dos riscos que tem, ou da falta de risco que é um voo, eu acho que ele consegue chegar mais tranquilo e desempenhar melhor no campo. Então eu tô batalhando isso aí pra conseguir lá fazer alguma coisa pelo meu time também, né? Vamos lá, vou explicar pra vocês um monte de coisa. Por exemplo, turbulência. Turbulência é uma das coisas que mais dá medo nas pessoas. Inclusive, não sei se posso fazer um jabá aqui, mas eu vou dar uma mega aula de turbulência depois da manhã, na quarta-feira, às 20 horas. Quem tiver interessado em saber tudo sobre turbulência, vai em medodevoar.com.br/turbulência. E aí eu explico turbulência, assim, de uma maneira que o cara ficou olhando e falou, pô, se eu soubesse que é por isso que o avião balança, eu não tinha tanto medo. Sabe, quando você entende o porquê das coisas, isso te dá uma satisfação, assim. E às vezes eu mostro um vídeo, esses dias eu vi no Twitter, né, um cara postou um vídeo, que é um cara dirigindo um caminhão, e tem uma câmera assim, filmando ele dirigindo o caminhão, e tem outra câmera que é tipo, mostrando a estrada assim na frente. E aí tá dividido em duas partes assim a cena, né? Aí o cara tá lá dirigindo o caminhão, aí ele lembra que tem alguma coisa atrás assim na boleia. Aí ele tá segurando aqui, ele vai aqui e não consegue pegar. Aí ele solta o cinto e aí vai pegar. Quando ele faz assim, o volante gira. E aí o caminhão começa a sair da estrada. Nossa. E aí ele se assusta e volta e pai, não tem jeito, ele perdeu o cavalo já, ele começa a virar de cambalhota, derrapar. No avião não acontece isso, né? Não, e aí eu pego esse tipo de vídeo e eu falo, muita gente entra no avião e fala, eu não tenho controle do avião, é por isso que eu tenho medo, eu não sei o que o piloto tá fazendo, eu não tenho controle de nada, mas no carro eu tenho controle. Eu falei, você não tem controle do seu carro também. Olha esse vídeo aqui do caminhoneiro, e se você tá na estrada, o caminhão vai cair em cima de você, você não tem controle de determinadas coisas na sua vida, você acha que tem. E no avião, você está com uma vida muito mais controlada, porque tudo, o avião ele voa como se fosse em cima de trilhos, assim, é uma coordenação, é um balé por onde as pessoas vão andar e tudo mais. Então você tem muito mais controle lá do que andando no seu carro. Então eu inverto o medo das pessoas, assim, com uma técnica bem interessante que eu desenvolvi há mais de 10 anos. E aí eu uso no meu curso para as pessoas perderem o medo de voar. Eu ensino tudo, assim, tudo... Pô, foram 35 anos trabalhando na aviação, então eu conheço muita coisa, né? Boa. E aí o conhecimento faz toda a diferença. Não, eu acho que é essencial o Lito dar uma palestra lá no clube, porque eles viajam muito. É avião toda hora. E se toda semana o cara ficar com o cu na mão no avião, puta, vai ser muito estressante, pode ser que até atrapalhe no rendimento. E no o pior treino. é que a gente tá numa época de rede social com algoritmo, né? Então o cara que tem medo de voar, ele vai um dia procurar alguma coisa assim de acidente com o time de futebol. E aí fudeu.
porque o YouTube começa a colocar pra ele só vídeo de acidente, o Instagram só vem vídeo de acidente. E aí o cara, ele fica naquela bolha achando que, puta, esse negócio é inseguro pra caramba. Sim, e aí, claro. a rede social hoje em dia é um desserviço pra muita coisa, viu? Mas tem o lado bom, né? Com o seu canal, meu pai, por exemplo, ele te assiste, ele perdeu o medo. Seu pai acabou de mandar uma mensagem. Mandou aí. Perdeu o medo de avião por sua causa. Olha aí, meu pai perdeu o medo por causa vendo seus vídeos, cara. Imagina funciona. quantas pessoas nesse país perderam o medo de voar. Só de pessoas que já foram no curso, mais de 2.000 pessoas já perderam o medo de voar. E assim, perde mesmo, cara, porque é informação. Na hora que aconteceu um acidente aí, umas 3 semanas atrás, um avião lá no Amazonas, lembra? Um bandeirante, que morreram 14 pessoas. Sim. Na hora que acontece isso, eu já vou pro grupo de suporte das pessoas que têm medo e já explico determinadas coisas. Por que isso é uma coisa separada da aviação comercial, que ela voa, entendeu? Eu já explico as diferenças e ela... verdade, eu não tinha pensado nisso. Porque de avião comercial para acontecer acidente é muito raro. Isso que eu ia falar. Fala, galera, quer apoiar o Pó de Porco? Então entre no site www.podporco.com.br, na aba Seja Membros, e escolha o plano que encaixa mais para você. Avante palestra!